no circuito comercial, na outra sexta, dia 19. Um filme num outro registro, onde há a presença de um elenco do saber muito forte, o Paulo Pinheiro Machado está entre eles, e temos um levantamento de uma iconografia gigantesca, filmes de época, músicas da época restauradas, música do início do século XX, da primeira década do século XX, a segunda década do século XX, e também temos a presença de um trabalho que fiz junto com Zeca Pires, ao longo de meses. Entrevistamos durante 17 horas mais de 50 médios em transe, tentando, num jogo de linguagem, num artifício de linguagem, tentar, até um repórter me perguntou esses dias se eu estava dando valor ao transe mediúnico, à fala mediúnica dos médios, o mesmo valor da história oral, da história escrita, dos documentos. Não se trata não se trata de uma hierarquia, se trata de que a espiritualidade do contestado era um fato. Era um fato, sim, lutavam pela terra, pelo poder, contra a estrada de ferro, contra a Lumber, contra os estrangeiros, contra o mundo. Não é? Eles lutavam contra o mundo, eles queriam um outro mundo. E se fanatizaram, se autofanatizaram, foram fanatizados. Tudo bem, tudo isso não foi uma coisa gratuita, não foi tomando um chá. Havia uma mediunidade muito forte correndo, com que aqueles José Maria, os Joãos Marias, e o José Maria conseguiam juntar essa gente, fazendo curas, contando histórias, entrando em transe, trazendo uma mensagem do além, não se sabe de onde, mas é uma mensagem de conforto para que a pessoa que está doente, que está na miséria, que está com fome, tudo isso juntava aquelas pessoas. E isso foi canalizado, foi feita uma organização, sem premeditação, mas acabou sendo uma grande organização. Minha primeira vez me ocorre essa palavra, uma grande organização de rebeldia, fundada nessa argamassa que é esse cristianismo rupestre, essa coisa que não se entendia exatamente o que era, o que não era, mas de repente as pessoas estavam lá em transe, ou não estavam em transe. Essa discussão se esse transe era fajuto ou não era fajuto, é dito dentro do filme por especialistas, por sobreviventes velhíssimos, cujos pais eram pelados, que contam, não, isso era uma coisa, isso era fajuto, ninguém entrava em transe, isso era só para receber ordem das lideranças militares, e que mandavam eles fazer as coisas, e outros diziam, não, aquilo ali havia uma santidade enorme, aquelas meninas entravam em transe, davam ordens, então, essa discussão eu levei para dentro do filme. Essa discussão está dentro do filme entre as pessoas que são entrevistadas. E essa discussão eu acabei levando para o público. O público vai dizer, será que isso é verdade? Será que não é verdade? Até um dia desse, lá em Curitibanos, um dos nossos entrevistados, o professor Euclides Felipe, né, que tem um livro maravilhoso, que já falecido, não está mais entre nós, o professor Euclides Felipe falou para mim, senhor Bach, o senhor é espírita? Ele era espírita. Ele era espírita. E, senhor Bach, o senhor é espírita? Eu falei, não, senhor Felipe, eu sou cineasta. Aí ele deu uma risada. Então, a resposta, eu sou cineasta, gente. Eu trabalho com o imaginário, com a imaginação, com a coisa invisível, né, que a gente tem que tornar visível pela imagem. Essa invisibilidade do contestado, uma das razões dessa invisibilidade, eu estou tentando tornar visível nesse novo filme. Muito obrigado. Eu estou, assim, esperando um filme bombástico, um filme emocionante, um filme essencial, profundo. Estou esperando tudo isso.
Estou curiosa para assistir a esse trabalho novo do Silvio, até porque eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado sobre o Silvio Bach, sobre um filme que ele fez, A Guerra dos Pelados, que também trata do mesmo tema, Contestado. Porém, foi realizado há 40 anos atrás, num período da ditadura militar no Brasil, e foi, acho que, a única obra de ficção, assim, de cinema feita sobre esse evento, né? A gente filmou lá em Caçador, foi uma emoção muito grande e é a coisa que a gente está esperando há muito tempo. Espero assim que todos gostem, porque foi um trabalho bem elaborado, uma coisa bem pesquisada, uma coisa muito... É um conjunto muito lindo. Me preparei 6 meses porque eu não quis representar um filme. Eu quis realmente ser bem realista. Então me preparei 6 meses, estudei bastante história, li, procurei ver quais seriam as entidades que poderiam me acompanhar e realmente foi assim bem interessante, vocês vão ver no filme. É mais uma das nossas guerras, né? Das guerras brasileiras, das revoltas do povo, que é silenciada pela historiografia oficial. Então, assim como a Guerra do Paraguai, a gente tem uma versão, se for ler nos livros de história do Paraguai, é outra versão, né? O Silvio Bach também trabalhou sobre a Guerra do Paraguai. Então, é muito importante sempre a gente repensar a nossa história, a história do nosso país. O Contestado foi um movimento social, né? Uma guerra que aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, numa região que compreende um pedaço do Paraná e Santa Catarina, a região conhecida como Contestado, e essa guerra foi pela posse de terra, né? Foi um movimento social de resistência. Os caboclos, os nativos que viviam na região, protestaram porque uma companhia de trem, a Lumber, ia se instalar e essas pessoas foram expulsas da terra para que essa companhia de trens pudesse se instalar nessa região. Olha, a expectativa é a melhor possível, não é? Quando a gente faz um trabalho de 8 anos e finalmente chega ao grande público e chega ao melhor público, que é o público de Santa Catarina, minha terra natal, né? E adoro fazer esse lançamento em grande estilo, né? Essa pré-estreia. Daqui uns dias já estamos entrando em cartaz aqui, Curitiba, Porto Alegre, Rio, São Paulo. É um lançamento nacional, agora nesse ano. Em 2013 vai para Brasília, Belo Horizonte, Norte, Nordeste. Vamos correr e vamos tirar o Contestado do limbo. Estou aqui ao lado dos meus principais colaboradores, Paulo Henrique Souza, o PH, o cineasta Zeca Pires, minha mulher e minha diretora de produção, minha companheira. É um filme que fizemos aí ao longo de 8 anos e que finalmente chega às telas, graças a vários apoios, a começar pelo próprio governo do Estado de Santa Catarina, governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e Esporte de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina e as 3 empresas, uma daqui de Santa Catarina e 2 do Paraná, através da Lei do Audiovisual, do incentivo fiscal, aqui a Celesc, que nos apoiou até a última hora, e no Paraná, a Copel e a Sanepar. É um filme feito com incentivos fiscais e com esses apoios nobres, né, que a gente teve das secretarias e, enfim, das autoridades do Paraná e de Santa Catarina e do Paraná. É bom dizer isso para que não comece de novo a guerra do Contestado. Eu quero que vocês todos tenham uma boa projeção e muito obrigado por terem vindo. Boa noite. É muito importante que todos venham ver, principalmente as pessoas mais jovens que não sabem o que aconteceu nessa guerra, o que houve, né? Que foram coisas sinistras, o jeito que eles matavam as pessoas, a ocupação,
Tudo por causa de terra, essas coisas assim que ninguém sabe o que aconteceu. E o Brasil precisa estar ciente da nossa história, de tudo que aconteceu aqui. É importante resgatar a história do contestado, porque existe uma tendência no Brasil a não valorizar as lutas e os movimentos de resistência pela posse de terra, né? E o contestado, junto com Canudos e outros movimentos, né, que a gente sempre acaba lembrando do MST, são importantes no que trata da luta da terra. O Brasil é um país amnésico, né, de uma memória fraca. Muita gente sabe mais coisas sobre os outros países, né, seja através do cinema, seja através de livros, de revista, do que sobre o terreno que ele está pisando. Então, o contestado precisa sair do limbo, precisa encontrar o seu espaço dentro da historiografia brasileira. E eu acho que o filme e o próprio evento, né, o centenário, está despertando. Com certeza, o contestado vai cair nos vestibulares, vai cair no Enem. O vestibular vai entrar em cartaz, vamos dizer assim. Não é só o meu filme. O contestado vai entrar em cartaz, você pode apostar. É possível que espíritos decidam os destinos de uma guerra? Há uma guerra prevista, em andamento ali, foi revelada e ela está acontecendo agora. E morrer para eles era secundário, porque eles não acreditavam na morte. Morrer de morte morrida só o inimigo. Eles passavam para o outro lado e voltavam incorporados no exército encantado de São Sebastião. Às vezes, para consertar, precisa usar o lado ruim. A história do contestado, ela sintetiza a história deste país. 4 anos de luta ensanguentando Paraná e Santa Catarina pela posse da terra. Santa Catarina não tomava conhecimento do território esse contestado. A mesma coisa do Paraná. Isso começou como uma guerra santa. Nós não matava e nem roubava, e veio o governo da República e tomou as terras que pertenciam à nação. Eu já vim várias vezes, eu já vim de novo e vou voltar de novo. Tu presta bem atenção. Guerra do Contestado, um dos maiores conflitos armados do Brasil no século XX. Aquilo era só ilusão, era só ilusão. O que motiva milhares de caboclos a se rebelarem para criar um país independente? Tudo se resume na terra. Não é que eles achavam assim que tinham que brigar por causa de terra. É por causa de poder. Eu quero a minha mãe! Mãe! A guerra acabou não tendo um sentido próprio. Todo mundo matava, qualquer um matava. Onde é que está o heroísmo da Guerra do Contestado? Que lado? Quem não tem a mão suja de sangue? 10.000 soldados e mercenários sufocando os fanáticos do contestado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. 20.000 mortos a tiros de canhão, bombas incendiárias e degola em massa. Mas será que isso é verdade? É? A verdade. Eram os jagunços terroristas? Era um movimento que planejava destruir capital estrangeiro. É esse jogo entre posse e propriedade, justo, injusto, legal e ilegal, que faz da experiência do contestado o exemplo emblemático da luta pela terra no Brasil. O Contestado, Restos Mortais, o mais insólito documentário já realizado no Brasil. Eu vou te dizer que é mais uma guerra de espírito do que de gente encarnada. Escrito e dirigido por Silvio Bach, um dos mais premiados cineastas brasileiros. O testemunho de 30 médios em transe revelam toda a verdade até hoje soterrada. O Contestado, Restos Mortais. Em cartaz, nos cinemas.